um versículo aqui, né? Então eu vou pedir para ficar em pé só enquanto lemos o versículo, em referência à palavra do Senhor. Que se encontra em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículo 58. E diz: E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Amém? Amém. Nós estamos, pode sentar. Nós estamos na campanha dos milagres, né? E eu pedi a Deus que me iluminasse para falar alguma coisa sobre milagres. Mas também eu gostaria de falar alguma coisa que estivesse relacionado com os meus conhecimentos, né? De química, de física, de ciência, que eu acho que tem alguma relação com a nossa vida espiritual. Então, esse tempo todo que eu preguei, eu nunca falei sobre algo relacionado com a minha vida profissional, né? Então, hoje vai ser o primeiro dia. Eu acredito que vai ser bom para alguém recordar um pouco as aulas de ciência, de física, de química, que eu acredito que muitos já esqueceram, né? Que a gente não tem tanto contato com isso, né? Quem não trabalha no ramo. E eu coloquei um nome nessa mensagem, que é a ciência e a vida espiritual. Amém? Amém. Então, eu vou ter que falar um pouquinho aqui sobre física, química, para que nós possamos entender a mensagem. Amém? Amém. Vai ser coisa simples, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque isso vai mostrar como que isso influencia na nossa vida. Então, eu gostaria de nós vamos falar sobre duas leis da física, mas antes que eu falasse sobre essas leis, eu gostaria de fazer uma definição aqui, o que é tese, hipótese, teoria e lei, porque é importante que a gente saiba o que é isso, para depois entender a mensagem, ok? Então, tese, ela dá uma ideia de investigação, de argumentos, fatos e dados. Isso é uma coisa muito simples. A gente sempre vê, né, quando forma um engenheiro, alguém relacionado à ciência, né, ele tem que falar assim, ele tem que defender uma tese. Né? O que é essa tese? Essa tese é uma observação que ele fez, uma pesquisa, e que isso aí vai fazer com que ele vai tentar provar ao mundo da ciência, os entendidos da ciência, que o que ele está falando, que o que ele investigou está certo. Então, uma coisa, vamos supor que eu vejo essa vela aqui, e eu falo, gente, se vocês colocarem essa vela lá fora no sol, dentro de uma semana ela vai acender sozinha. Isso pode ser uma verdade ou pode não ser. É a minha tese. E os outros cientistas vão ficar de olho para ver se isso funciona ou não. Então eles vão investigar, vão colocar a vela lá, vão esperar o tempo para ver se ela vai acender mesmo. Mas uma tese ela não tem nada que comprova que é verdade. Ok? Depois da tese vem o que a gente chama de hipótese, que é a formulação provisória, suposição admissível para ser demonstrada posteriormente. Então, suponhamos que esses cientistas achem que a vela pode acender mesmo. Aí eles vão fazer um monte de fórmula, vão explicar aqueles negócios que quase ninguém entende, por que ela vai acender, isso e aquilo. Isso aí vai ser o que a gente chama de hipótese. Isso pode ser demonstrado posteriormente se ela vai acender ou não,
mas já subiu um pouco na cotação, deixou de ser tese e passou a ser uma hipótese, porque outros cientistas já começam a concordar comigo, certo? Depois disso aí, nós iremos passar para a teoria. É a hipótese que foi comprovada, pelo menos matematicamente. Então, alguns cientistas não colocaram a vela no sol nem nada, mas fizeram um monte de fórmula matemática e chegaram à conclusão que a vela vai acender. Mas isso por matemática, formulação. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, uma teoria que todo mundo estuda, que todo mundo vê falar, que é a teoria da relatividade de Einstein, né? O Einstein, ele fez a teoria que é o seguinte, ele fala, se nós conseguirmos nos mover na velocidade igual a da luz ou superior à da luz, que nós vamos voltar no tempo. Essa é a teoria dele e já está quase virando lei, porque até hoje ninguém conseguiu viajar na velocidade superior da luz, que é 300 mil km por segundo. Mas ele provou matematicamente que isso é verdade. E os outros cientistas tudo concordaram com ele. Então só está faltando a gente conseguir viajar na velocidade da luz para isso virar lei. Então, o Einstein disse isso. Por exemplo, se eu for daqui para o Japão, se eu conseguir viajar na velocidade igual ou superior da luz, eu vou chegar no Japão ontem. Entendeu? Eu vou regressar no tempo. Porque na teoria dele ele diz que tudo é relativo. E hoje a gente sabe que isso é verdade. Eu chamo de teoria da relatividade. Por exemplo, a velocidade é relativa. Vamos supor, se eu estou num carro a 100 milhas por hora e eu descer do carro, eu vou morrer, não é? Agora, se eu estou num carro a 100 milhas por hora, tem um outro carro, vamos supor que seja um caminhão, né? Também a 100 milhas por hora, e eu passar para o outro, não vai acontecer nada. Eu consegui me mudar de uma coisa para outra numa velocidade de 100 milhas por hora, porque é relativo. Eu estava 100 milhas por hora em relação ao chão, e um outro carro que está a 100 milhas também, em relação a ele, a minha velocidade é zero. Então, o Einstein fala isso. Se a gente conseguir que qualquer corpo, nós mesmos, viajássemos na velocidade da luz, nós iríamos voltar no tempo. Porque ele fala que a velocidade é relativa ao tempo. Então, é umas ideias meio doidas, né? Mas ele provou isso matematicamente. Por isso que hoje é teoria. E os outros cientistas tudo concordaram com ele. E finalmente nós temos a lei. A lei o que é? É quando você fez a teoria e conseguiu comprovar que a teoria estava certa. Então, o dia que a gente conseguir viajar na velocidade da luz, como inventar uma maneira de viajar na velocidade da luz, e eu sair daqui e chegar no Japão, vamos supor, um dia anterior, aí a teoria de Einstein vai virar lei, que provou que é verdade. Então, eu falei isso tudo por quê? Para mim, nós vamos basear a nossa pregação hoje em duas leis, ou seja, isso já está mais que comprovado. São coisas certas, que todos os cientistas concordam e que não pode ser mudada. Então é lei. E a primeira lei seria a primeira lei de Newton, conhecido também como lei da inércia. E ela diz o seguinte: se um corpo
está em movimento, ou se ele estiver parado, ele tem tendência a ficar nisso. Ou seja, tudo aquilo que está em movimento, ele quer continuar em movimento. E tudo aquilo que está parado, ele quer ficar parado. Um exemplo. Se você tem um carro aqui, ele está parado. Se você, vamos supor que você não liga o motor nem nada, mas você quer mover esse carro, então você vai ter que empurrar esse carro, você vai ter que fazer muita força para que esse carro ande, porque ele vai dar uma resistência para não andar, porque ele está parado e ele quer ficar parado. Entendeu? Isso é inércia, ele está parado e quer continuar parado. Agora, por outro lado, se você tem um carro, vamos supor, na 95, está lá 100 milhas por hora, e você quiser parar esse carro, você vai ter que fazer muito esforço, segurar nele, talvez ele vai, é lógico que ele vai te arrastar, porque ele não vai querer parar. Ele quer continuar andando. Então a inércia é isso, que está andando, continua andando, o que está em movimento, quer continuar em movimento, e o que está parado, quer continuar parado. É igual, por exemplo, aqui na Terra nós temos atrito, né, que são forças que fazem a resistência contra o movimento. Mas, por exemplo, esses satélites que eles lançam para a televisão, né, põem em órbita, fora da atmosfera, né, em órbita, lá não vai ter nenhuma resistência. Então eles pegam um satélite, dão um empurrãozinho nele, não tem motor, não tem nada. Ele vai ficar rodando o resto da vida em volta da Terra, porque ele entrou em movimento por causa dessa lei, ele vai ficar rodando. Ninguém sabe quanto tempo ele vai rodar, tem que aparecer alguma coisa para frear ele. Mas sem motor, sem nada, o satélite fica rodando. Isso é inércia. E se eu parar ele vai ficar ali parado também, nada vai fazer ele movimentar. Então, essa é a primeira lei de Newton, que é conhecida como a lei da inércia. A outra lei que eu quero falar é sobre a lei de Lavoisier. Lavoisier foi um cientista também que viveu nos anos 1700, e ele descobriu uma outra coisa também, que foi uma polêmica muito grande, mas no final os cientistas viram que era uma lei. Ninguém conseguiu provar o contrário, que é conhecido como lei da conservação da massa. E ela diz o seguinte: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, essa lei, ela admite uma fraqueza do homem, pelos próprios cientistas. Nós, homens, nós não conseguimos criar nada. Nós conseguimos só transformar. Ninguém nunca no mundo criou nada. Todo mundo no mundo só transforma alguma coisa. Tudo que existe foi uma transformação. Esse copo aqui, por exemplo, que hoje é vidro, antes isso aqui era areia. Colocou-se areia no forno, virou vidro e virou esse copo. Essas madeiras que nós estamos vendo aqui, que hoje é banco, vocês estão sentados, antes era o que? Árvore. Né? Esse metal que a gente vê aqui, antes era um minério de ferro. Então tudo nós tiramos da natureza e transformamos, nós não criamos nada. Quem cria é só Deus. Então a gente vê que, às vezes a gente vê na televisão que alguns cientistas estão querendo peitar Deus, né? Falando que não foi Deus que criou o mundo, não foi Deus que fez isso, não foi Deus que fez aquilo. Mas você vê que nessa própria lei, que todos os cientistas concordam, diz que nós não criamos nada. O homem nunca conseguiu criar nada. Nunca. Então, nós vemos que Deus cria.
Nós somos uma criação. Um homem não consegue fazer um ser humano, porque Deus cria. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou o ar, mas o homem nunca criou nada. Então Lavoisier falou isso, quando ele falou, virou uma polêmica e passou de tese para hipótese, de hipótese para teoria, e de teoria hoje é lei. Porque todo mundo, todo cientista concorda que o homem não cria nada. O homem só consegue transformar. E outra coisa também que está relacionada com as duas leis, o que a gente vê é o seguinte: para você transformar ou para você modificar um movimento, no caso da primeira lei, ou para você transformar com alguma coisa, isso está sempre relacionado com um esforço muito grande. Então, por exemplo, se eu quero parar um carro que está em movimento, eu tenho que fazer um esforço muito grande. As pastilhas de freio dele vão até esquentar, né, sair fumaça, para parar um carro que tem alta velocidade. Se eu quiser movimentar o carro que está parado, eu vou ter que ter um motor com gasolina, tudo para poder fazer um esforço para ele movimentar. E para a gente transformar qualquer coisa também é muito trabalho, muito esforço, né? Então, por exemplo, esse caso aqui que eu dei exemplo, o homem tem que ir lá pegar areia, peneirar essa areia, colocar num forno, fazer o vidro líquido, para depois fazer o formato, tudo. É muito trabalho para você transformar uma areia num copo. Então, a gente vê que isso aí, a gente chama a primeira lei de lei da preguiça. Ou seja, se você está parado, você quer ficar parado. Se você está andando, você quer continuar andando. Então, mostra-se que os corpos são meio preguiçosos, querem ficar do jeito que está. Então, a gente pode trazer isso aí para a vida da gente. Por exemplo, um outro exemplo dessa primeira lei aí da inércia, né? A hora que você está num ônibus, né? O ônibus está andando ali a 50 km por hora. Se o motorista dá uma freada, o que acontece? Não vai todo mundo para frente? Mas por quê? Porque você estava a 50 km por hora junto com o ônibus. A hora que o ônibus para, você quer continuar no 100, nos 50 km por hora. É a razão que você vai para frente. Porque o teu corpo quer continuar em movimento. E o ônibus está parando. Então, essas leis, né, elas atuam na vida da gente no dia a dia. Se você for pensar dessa maneira, você vai ver que tudo que você faz na tua vida, essas leis estão dentro. Então hoje, por exemplo, um creme que você passa no rosto, esse creme um dia foi alguma outra coisa, ou foi tirado um creme de uma árvore, ou foi criado um polímero no laboratório que veio do petróleo, ou alguma coisa, mas ele foi uma transformação. Mas aí a gente vamos ver como é que é na nossa vida espiritual. A gente pode observar que acontece a mesma coisa. Por exemplo, a pessoa que não está na igreja, ela pode estar sofrendo do jeito que tiver, ela não quer ir na igreja. Não é? Você pode chegar perto dela e falar, vamos lá, Deus vai transformar a sua vida. Se você vai orar, sua vida vai melhorar. Ela fala, não quero ficar em casa. É a lei da inércia. Ele não quer, ele está fora da igreja e quer continuar fora da igreja. Que é diferente de nós crentes. Nós estamos dentro da igreja. E nós queremos continuar dentro da igreja.
Entendeu? Muitas vezes você quer falar da igreja, tem igual aniversário hoje, né? Eu não vou, porque eu tenho que ir na igreja. Então nós queremos também continuar. Então é aquela lei que fala, da inércia que fala, quem está em movimento quer continuar, quem quer parar, quer continuar parado. E para você trazer uma pessoa dessa para a igreja, requer muito esforço. Ver se você fala, ele fala que vem, não vem. Você vai na casa dele, ele fala que vem, não vem. Requer esforço. Tudo que nós fazemos nesse mundo para modificar essas leis requer muito esforço. As leis mostram exatamente aquilo que acontece no nosso dia a dia. A transformação, igual na lei de Lavoisier, né? É a mesma coisa. Se uma pessoa, por exemplo, está meio gordinha e ela quer se transformar numa pessoa magra, ela vai ter que fazer um esforço. Ela vai ter que parar de comer, ela vai ter que fazer exercício. E mesmo assim parece que não dá resultado, né? É muito trabalho, é muito esforço, porque você quer transformar. Toda transformação requer esforço. Por quê? Você adquiriu gordura. Como fala a natureza, nada se perde, nada se cria na lei, nada some também na terra. Só some por truque, igual os mágicos fazem, mas aquilo ali é falsidade. Não tem jeito de eu chegar e fazer e esse cara sumir. Não existe isso. Na natureza nada se perde também, tudo se transforma. Então, por exemplo, se eu tenho uma folha de papel e eu ponho fogo nela, não pensa que ela vai sumir, ela vai se transformar. Uma parte dela vai virar cinza, a outra parte dela vai virar gás carbônico, né? Dióxido de carbono, que vai embora, mas é fumaça. E se eu pegar uma balança eletrônica e pesar aquela cinza e pesar aquela fumaça, vai dar o mesmo peso da folha. Não perdeu nada. Então nada se perde. Então, o que há é transformação. Então, voltando àquele exemplo, se você está gordinho, se você quer perder gordura, aquela gordura não vai sumir de jeito nenhum. A não ser se você fizer alguma coisa para transformar ela em alguma outra coisa. Então, e tudo isso requer um esforço físico. Você vê, as mulheres sabem disso mais do que a gente, né? Quer ficar bonita, né? Vai no cabeleireiro, sofre debaixo do secador ali, vai fazer uma maquiagem, depilação, né? Passa uma perda danada. Mas nada é bom, vocês já repararam? Por quê? Porque a transformação requer um esforço. E esse esforço está aí na vida da gente todinho. Um outro exemplo, né? E nada é bom, né? Por exemplo, você quer emagrecer. Nunca você vai chegar no médico e vai falar assim: ó, vou te dar uma receita aqui para emagrecer, que é o seguinte. Senta na frente da televisão, estica as pernas e toma bastante sorvete e refrigerante. Aí você vai emagrecer. Tem essa receita? Não tem. Porque tem que se esforçar. Nada de bom acontece sem o esforço. Nós vimos naquela última pregação minha sobre a águia, né? Que a águia quer se renovar. Então nós falamos, né? Ela bate o bico na pedra até arrancar o bico. Ela arranca as unhas dela na marra, ela arranca as penas, ela vai lá para cima, ela fica 6 meses nesse estado, né? Sem pena, sem bico, sem unha, sem comer. É um sofrimento para que ela se transforme. Então, por que eu estou falando tudo isso? Que a gente vê que a ciência está muito relacionada com a nossa vida, na nossa vida espiritual. Então,
a gente vê o seguinte: muitas vezes a pessoa está com um problema e ela quer sair desse problema, ela quer se transformar, ela quer morrer. E ela não consegue fazer isso, mas muitas vezes ela não consegue fazer isso porque ela não fez o esforço necessário. Muitas vezes ela vai precisar de orar e ela não ora. Ela vai ter que fazer algum esforço para poder vencer essa inércia que está na vida dela. Então, se ela não conseguir vencer essa inércia, nada vai mudar na vida dela. É igual aquela pessoa que fuma, né? Ela quer parar de fumar. A única maneira que ela vai parar de fumar é sofrendo. Porque ela vai ter que lutar contra aquele vício. Para ela transformar o corpo dela, que é acostumado com o cigarro, em um corpo que não quer cigarro, ela vai ter que sofrer. Ninguém nunca ouviu falar de uma pessoa que fumava e conseguiu parar de fumar sem sofrer. E muitos falam, eu não dou conta. Não é? Muitos falam, não dou conta. Por quê? Porque não fez o esforço, né, necessário para poder conseguir alcançar aquele objetivo. Então a gente vai falando isso aí e vai vendo que cada vez a gente vai notando que a ciência está muito ligada à nossa vida. Então, aquele que quiser transformar a sua vida espiritual, ele terá que esforçar para vencer uma resistência. Porque nenhuma pessoa vai conseguir vencer na sua vida espiritual sem um esforço. E isso nós vamos seguindo as leis da física, a lei da natureza, a lei que Lavoisier e Newton fizeram. Então, eu dei hoje somente 2 leis, mas existem milhares de leis. Se a gente for olhar uma a uma, a gente vai ver que todas estão relacionadas, não só com o nosso dia a dia, mas também com a nossa vida espiritual. Agora, voltando àquela parte que nós falamos, o homem não cria nada. Então, se o homem não cria nada, e uma coisa que tiver de acontecer, e que o homem não pode fazer porque não está nas mãos dele, aí sim tem um milagre. O milagre é justamente isso. Então, quando uma pessoa fala foi um milagre, porque é uma coisa que está fora dessas leis. Então, quando diz Lavoisier que na natureza, os homens não conseguem criar nada, nem perder nada, nós conseguimos só transformar. O milagre já é uma coisa diferente. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer aquilo que nós não conseguimos. Deus pode sumir com alguma coisa. Deus pode criar alguma coisa, igual Ele cria a vida, né? Igual Ele cria os astros no universo, tudo, coisa que o homem jamais seria capaz de fazer. Então Deus, Ele criou o milagre para nos ajudar. Porque Deus, quando criou o homem, Ele falou assim: eu vou dar inteligência para ele, eu vou dar uma ajuda para ele, mas ele só vai poder transformar. O homem nunca vai poder criar. Então, por mais que o cientista trabalhe dentro de laboratório, pensa tudo, ele não tem nem ferramenta para trabalhar, porque tudo que ele pensa é uma transformação. Então, uma pessoa quando fala, eu criei isso, é mentira. Ele não criou nada. Vocês podem pensar, tudo que existe ao seu redor, antes foi alguma outra coisa, depois foi transformado.
não é igual à vida da gente, né? Que foi criada por Deus. Por isso que o homem até hoje não inventou uma máquina de fazer gente, né? Não existe, né? Porque o homem não consegue criar. Então, baseado nisso, Deus, Ele criou o milagre. O milagre, ele foge às leis da física, ele foge às leis da química. E Deus nos ofereceu para que Ele faça o milagre para a gente. Então é muito importante que a gente saiba quando é que nós necessitamos de um milagre ou de uma transformação. Aí que eu acho que é o ponto principal da pregação. E muitas vezes a pessoa quer uma transformação e ela fica pedindo para Deus um milagre. Por exemplo, eu quero melhorar de vida, eu quero ganhar mais. Deus, faz um milagre para mim. Não é. Se eu quiser melhorar de vida, se eu quiser ganhar mais, quem que tem que fazer isso? Sou eu mesmo. Isso não é milagre. Você vai estudar, você vai se graduar, você vai entrar em concursos, tudo que depende de você mesmo, não é? Você não precisa de um milagre para você se transformar em um bom profissional. Você pode pedir a Deus para Ele te iluminar, para você entender mais as coisas, para que você tenha força para estudar, força para correr atrás, força para fazer concurso, força para mandar currículo, tudo isso aí, mas você transformar a sua vida pessoal para ganhar mais dinheiro, tudo isso, não depende de milagre, depende de transformação. Então, isso é muito importante, igual a história da águia lá. Quando ela quer se transformar, ela vai lá para cima, ela quebra o bico, ela arranca as pernas, arranca, tudo depende dela. Quando ela não quer, ela morre. Nossa vida é igualzinho. Então, a gente tem que definir direitinho o limite que tem entre o milagre e a transformação. Milagre, sim, muitas vezes nós precisamos, e Deus faz o milagre na nossa vida. Vamos supor, a pessoa está com câncer. Os médicos já falaram, eu não tenho jeito. O que eu posso fazer aqui, algum remédio que é uma transformação, né? Que o remédio vai tentar transformar o câncer a parar de andar, né? Isso tudo é uma transformação. O médico fala, eu não tenho mais remédio para curar esse câncer. Esse câncer, ele está andando e nós não temos uma maneira de parar ele. Não existe um remédio mais para parar ele. Aí está na hora do milagre, né? Aí nós vamos orar a Deus, pedir a Deus que interfira ali, e Deus faça com que suma. Vai ferir outra lei nossa, né? Vai sumir. O que nós não conseguimos, Ele consegue. Então o milagre é muito importante, gente, que a gente saiba disso, que milagre existiu, né? Igual, por exemplo, Lázaro já estava morto quando Jesus chegou lá, né? E Deus falou com Lázaro, Lázaro, levanta. E ele levantou. Não foi uma transformação. Uma coisa que o homem não tinha mais o que fazer. Mas uma outra coisa muito importante que fala na palavra de Deus é o seguinte: o milagre só acontece para quem tem fé. Não existe milagre sem fé. Então, Jesus Cristo, Deus, eles só fazem milagre para quem tem fé. Que foi o versículo hoje que nós lemos na hora que começou. Porque quando Jesus estava pregando na redondeza, ele chegou na terra que ele nasceu,
E o pessoal começou a falar, mas esse aí não é o filho de José, esse aí não é o filho da Maria, esse aí não é irmão do fulano de tal, a irmã dele não é quem. E aquele povo não acreditava em Jesus. O povo da terra dele, que viram ele crescer ali, não acreditava que ele poderia fazer milagre. Ou seja, eles não tinham fé nele. Então Jesus fez milagre. A redondeza todinha e não fez milagre na terra dele. É justamente o versículo que nós lemos aí lá que diz, ó, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, das pessoas. Eu acho que foi sair daí, foi desse versículo aí que saiu aquele ditado que a gente conhece muito, né, que eles falam assim, santo de casa não faz milagre. Todo mundo já ouviu isso, né? Santo de casa não faz milagre. Então, eu acho que saiu daí, porque o povo não acreditava em Jesus, o pessoal da terra que ele nasceu. E lá ele não fez milagre, porque o povo não acreditava. Então, é muito importante essas duas coisas para que o milagre aconteça na tua vida. Primeiro você tem que analisar se você realmente precisa de um milagre ou precisa de uma ação sua. Precisa de um milagre ou precisa de uma atitude tua. Então, se eu quero fazer uma coisa que eu posso trabalhar para aquilo e transformar a minha vida para mim ter aquilo, depende de mim, da minha atitude. É lógico que é tudo com a ajuda de Deus, mas você tem que fazer esse paralelo. Muitas vezes a pessoa confunde que ela precisa de atitude, de tomar uma atitude, ou se ela precisa de um milagre. A gente vê gente confundindo isso aí o dia todo. Milagre é só aquilo que nós não temos capacidade de fazer. É aquilo que só pode vir de Jesus Cristo, só pode vir de Deus. E transformação é as leis que nós temos na terra, que nós podemos transformar tudo aquilo. É lógico que com esforço, igual eu falei aí, não existe nenhuma transformação sem esforço. Por exemplo, precisa pensar tanto que um frango sofre para ele virar alimento. Eles vão lá, catam o frango, cortam o pescoço dele, despenam o frango, põe na panela para cozinhar. Tudo isso aí para ele virar alimento, né? Transformar ele em alimento. Então o frango sofre pra caramba. A águia nós vimos tanto que ela sofre. Então, a transformação às vezes requer um sofrimento. Requer uma atitude, uma ação nossa que muitas vezes pode ser muito cansativa. Nós falamos das mulheres para ficar bonita, o tanto que sofrem. Assim é as leis da natureza, assim é a lei da física, da química. E nós não podemos fazer milagre. Não podemos fazer milagre, mas temos Jesus Cristo que vai fazer o milagre por nós. E é importante a gente sempre lembrar que para recebermos os milagres, nós dependemos da fé. Nós podemos pegar a Bíblia, folhear a Bíblia da capa até a contracapa, nós vamos encontrar muitos milagres, não é, pastor? Muitos milagres. Mas vocês não vão encontrar nenhum milagre que foi feito para quem não tem a fé. Nenhum milagre. A pastora Dulce pregou uma semana retratada sobre aquela mulher do fluxo de sangue, né? Onde ela precisava de um milagre. E ela queria esse milagre de qualquer maneira. E ela tocou na veste de Jesus, né?
E a hora que ela tocou, Jesus sentiu que saiu o poder dele. E o que ele falou para ela? A tua fé te salvou. A fé. Ele viu que ele tinha fé. Nós vimos também naquele outro caso do cego também, né? Que ele sabia que Jesus ia passar ali, e ele ficava gritando: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E prestou atenção nele, o que ele tem, um time grande, tem estádio, tem isso, aquilo, você começa a simpatizar com ele, não é mesmo? E à medida que você começa a ler sobre o time, você vai começando a gostar daquele time. Então você começa a acreditar naquele time. E você acaba virando um fanático daquele time. A mesma coisa a gente pode fazer para aumentar a nossa fé. Eu falo que isso aconteceu comigo. Por exemplo, eu sempre estudei em escola católica, né? Então as professoras falavam lá de Jesus, de Maria, tudo isso, aquilo ali. E eu não tinha muita fé. Não tinha mesmo. Mas aí um dia me deu uma dúvida que o pessoal falava. Que Adão teve 2 filhos, né? Caim e Abel. Caim matou Abel. E depois Eva morreu. E depois teve muitos outros filhos, né? Aí eu fiquei na dúvida, mas se ela morreu, não tinha outra mulher, não tinha nada. Da onde que saíram tantos filhos? A minha dúvida ficou isso, né? Da onde que saíram tantos filhos que se ela morreu, não tinha mais mulher na jogada, né? E aquilo me deu uma curiosidade muito grande. E essa curiosidade fez com que eu começasse a ler a Bíblia para achar a resposta disso. E a hora que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a achar a Bíblia interessante, e você não conseguia parar mais de ler. Porque a Bíblia é assim, né? Cada vez que você lê ela, mesmo que você já leu muitas vezes, toda vez que você lê a Bíblia, você encontra algo de novo. E assim foi aumentando a minha fé. Porque eu comecei a ter contato com as coisas de Deus. Então, nós aumentamos nossa fé assim, a fé não é igual ao amor, né? Que a moça vê o rapaz, ou o rapaz vê a moça e se encanta de repente assim, quer casar com ele e tudo, né? A fé não é igual ao amor. A fé é igual ao time de futebol. Se você tem contato com as coisas do Corinthians, você vira um corintiano. Se você tem contato com as coisas de São Paulo, você vai virar um São Paulino. Se você tem contato com as coisas de Deus, você vai virar um servo de Deus. Então assim é a fé. Então, como é que nós aumentamos nossa fé? É você indo no culto, é você lendo a Bíblia, é você escutando a palavra de Deus, é você escutando os hinos, né? Tudo que está relacionado com Deus, isso faz com que você aumente a tua fé. Então, por isso que muitas vezes nós, os crentes, não somos entendidos pelos outros. Porque eu vejo assim, uma vez uma pessoa estava conversando comigo lá no Outlet, e ele começou a falar um monte de bobagem, e eu falei com ele: você já leu a Bíblia alguma vez? Ele falou: não, eu nunca li a Bíblia. Eu falei: como é que você está falando de Deus? Como é que você está falando de Jesus Cristo? Está falando de crente? Se você nunca leu a Bíblia. Não tem jeito. Como é que você vai discutir um jogo que você nunca viu? Como é que você vai discutir? Uma vez eu dei um exemplo aqui da novela, né? Como é que você vai discutir uma novela que você nunca viu? A mesma coisa, como é que você vai discutir as coisas de Deus se você nunca leu sobre Deus, se você nunca ouviu a palavra do Senhor? Então, eu acho que é por causa disso que muitas vezes os pessoal não entendem o crente.
Porque o crente, ele está tanto lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo música, tudo, que isso faz com que ele fique diferente dos outros. Porque ele adquire um conhecimento muito grande de Deus, e isso faz com que você passe a confiar em Deus, ou seja, ter fé. Então, nesse versículo que nós lemos aí, de Mateus, e que diz, e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredibilidade deles, está explicado porque Jesus muitas vezes não fez alguns milagres, mesmo para quem merecia, porque essas pessoas não acreditavam e não tinham fé. E até hoje, gente, é a mesma coisa. Os milagres que o Senhor fez, Ele faz até hoje. A gente mexe e vira, você está vendo pessoas aí que o tumor subiu, que não podia ter filho, teve filho, que sarou, coisas incríveis, por causa que essas pessoas tinham fé. O milagre não acontece para quem não tem fé. Então é importante que a gente saiba essas duas coisas. Quando é que nós precisamos de milagre? Que muita gente pede milagre com uma situação que não é milagre, que depende dela, depende sobre atitude. Ela tem que tomar uma atitude para poder mudar a vida dela, igual as leis que nós falamos agora, às vezes com muito esforço. E quando é milagre, que a gente sabe que ninguém pode fazer nada, ninguém humano pode fazer nada por nós temos que ter fé para que Jesus faça pela gente. Então, hoje, a mensagem que eu teria era essa. É justamente a gente poder saber distinguir quando é que realmente nós precisamos de um milagre e quando é que nós precisamos de uma atitude. Se precisar de atitude, você vai ter que vencer a inércia. Ou seja, vai precisar de um esforço. Muitas vezes é grande, mas está ao nosso alcance. Se a gente precisar de um milagre, nós vamos precisar dar fé. Se você tiver fé, Deus vai te dar um milagre. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Amém.